Olhai a figueira e todas as árvores. Essa comparação de nosso Senhor, que passa pela natureza ao nosso redor, o contexto ecológico e também sociológico em que vivemos, é um convite para que nós unamos os nossos sentidos aqui na terra e o nosso coração, como na liturgia dizemos, corações ao alto. Corações ao alto remete-nos a Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vós estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto e não as da terra. Isso não significa de forma alguma que o cristão deva se emancipar, preterir, secundarizar, tratar como algo não prioritário as coisas do mundo. Tudo aquilo que comporta nossas responsabilidades, nossas tarefas, nossos deveres, nossas cruzes. E elas são muitas. A vida, por Jesus, é definida exatamente no segmento dele como cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida irá ganhá-la. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro é uma pretensão de quem olha para o mundo, mas com um olhar que não é o olhar querido por Deus. Aliás, a última tentação a respeito das propostas de Satanás para seduzir nosso Senhor, a primeira, toca o paladar. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O teu problema está no ventre que está roncando. Jesus responde: quanto ao sentido do paladar, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. A segunda tentação foi também muito sutil e mais atrevida e mais refinada. Vejam, o diabo vai deixar a visão de Jesus por último. E vocês já sabem qual é a terceira tentação. A segunda não toca necessariamente nenhum sentido, mas uma intuição, é algo interior. Tu és amado por Ele, tu és o protegido dEle, tu és o queridinho dEle, atira-te daqui para baixo. Ele ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Aqui, se quisermos citar um sentido de que o diabo se utilizou para passar a rasteira em Jesus, a audição. Está escrito, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Ex audito fides, a fé entra no nosso coração, é produzida pelo ouvido. Audição. Sim, a audição é uma forma, é um caminho para o diabo tentar uma pessoa. Mas ele deixou por último, foi a visão. O diabo mostra todas as coisas para Jesus, todos os reinos do mundo e diz, veja, olhe, tudo isso me foi dado, será teu, se prostrado me adorares. A visão dos olhos, evidentemente, ela é uma forma de nos levarmos a crer, de despertar a fé, de fortalecê-la. Pedro, André, Tiago, João, pescadores no mar da Galileia, viram Jesus. Jesus os viu. O contato pessoal de Jesus
com todos os pecadores, mas também com seus adversários, e a recíproca também é verdadeira. A visão foi fundamental no ministério de nosso Senhor, como foi fundamental para aderir a Cristo, que determinadas personagens vissem nosso Senhor. Mas visão por visão, Judas Iscariotes também foi visto e viu. Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, os desafetos de nosso Senhor, também viram nosso Senhor. Olhai a figueira e todas as árvores. A leitura que precisamos fazer do mundo que nos rodeia, os sinais de Deus acontecendo na nossa vida, na história, os indícios de que algo já está acontecendo e algo grandioso ainda vai acontecer. Se perdermos essa capacidade, não apenas de olhar, e aqui as pessoas privadas da visão também podem cumprir o que Jesus está dizendo na primeira palavra da parábola que ele nos narra hoje. Olhai. A figueira e todas as árvores, não só a figueira. Aliás, foi exatamente uma figueira que Jesus amaldiçoou, pois ele, ao sair de um determinado lugar, queria comer figos, e ela não tinha dado figos, nunca mais dê frutos. É interessante essa maldição que um desavisado defensor da ecologia diria, mas que falta de amor à causa ecológica. Deixa de ser besta, que Jesus aqui não está falando nada disso, a lição que ele quer dar, e ele é o Senhor de todas as coisas, ele dispõe da vida de quem ele quiser, porque ele é o autor, não somente das pessoas, mas também das criaturas irracionais, como um pé de figueira. Os frutos. As únicas coisas que nós vamos levar desta vida, os bons ou os maus, os frutos da carne ou os frutos do Espírito, e isso vai determinar a nossa salvação ou a nossa condenação. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, é dito que aqueles que morreram em Cristo descansem em paz, porque suas obras os acompanham. É uma pequena, breve, bonita oração pelos falecidos. Descansem em paz, porque suas obras os acompanham. Daí vocês entendem porque a primeira frase do evangelho de hoje, olhai a figueira e todas as árvores. Mas por que não um pé de abacate e todas as árvores? Um pé de maçã e todas as árvores? Um pé de banana e todas as árvores? Por causa da maldição de Jesus ao pé de figueira, alguns capítulos antes. Isto é, olhem para vocês, porque vocês é que vão dizer, na verdade eu já sei, se tem dado frutos, se esses frutos são de vida eterna, buscai as coisas do alto e não as da terra, ou se são frutos de condenação, frutos que vão habilitar vocês ao fogo do inferno. Maus frutos e fruto nenhum. Olhai a figueira e todas as árvores. Que interessante. Olhar para os sinais que frutificam podridão ou bondade, conversão ou condenação. Lancem os olhos, figueira, a amaldiçoada, as outras árvores também. É como se Jesus dissesse, vejam, nos acontecimentos da história, sim, há muita podridão, há muita nojeira, há muita devassidão. Figueira, mas tem as outras árvores também. O mundo não é somente de patifaria, de nojeira, de imundícia, de trevas. Olha a sabedoria de Jesus. Olhai a figueira e todas as árvores. Reparem que só a figueira foi amaldiçoada por Jesus. As outras árvores não. É como se ele dissesse educadamente, sim, no mundo existem maldades, perversidades, sinais de condenação, sinais da presença, da ação de Satanás. Mas olha agora o plural, as outras árvores, todas as árvores. Sempre estar atento aos sinais que demonstram, que denotam que o fim está próximo, mas são sinais negativo, singular, figueira,
amaldiçoada. E árvores, no plural. Para cada patife existe um honesto. Para cada indecente existe um puro. Para cada cínico existe um autêntico. Para cada assassino existe um defensor da vida. Para cada ato violento, para cada acontecimento estarrecedor, existem outros. Pena que nós não sabemos usar o televisor direito, nos canais direitos. Não sabemos ainda usar bem o nosso celular, com o qual temos acesso ao mundo. Olhai a figueira e todas as árvores. É como se Jesus dissesse: o mundo é bem mais do que os links que você acessa, os grupos aos quais você pertence. Seu bobo, olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, e Jesus não disse são brotos bons ou brotos maus. João capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quem permanece em mim dá muitos frutos. Mas, disse também, o ramo que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Olhem os brotos. Olhem os rebentos. Olhem os filhos da bondade e os da maldade. Olhem tudo. São Paulo, na 1 Tessalonicenses 5:25, diz: discerni tudo e ficai com o que é bom. Logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, e no contexto do capítulo 21, são sinais espantosos que vão acontecer no firmamento, também as perseguições, a mulher que foge para... É aquela que está ateando, fique em casa, quem está no campo vai ser tirado, o outro vai ficar, etc. Não vá para o campo se é em dia de sábado. Vale a pena ler todo o capítulo 21, que fala de acontecimentos dramáticos, mas na verdade não tem apenas protagonistas maus. Esses sinais que indicam o fim está chegando, vai ser um marco divisor. Olhai os brotos. Vede que elas estão dando brotos. No capítulo 22 do Apocalipse, parece-me que no versículo 11, estou ficando velho, já caindo os pedaços. Antes, há uns 12 anos atrás, eu citava capítulo, versículo e acertava em cheio. Agora, Pai Eduardo, chegou a idade, cabelo branco, perto da partida, estou ficando bruco gagá. Mas parece que é no versículo 11 do capítulo 22... que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que está praticando injustiça, pratique ainda mais, o impuro pratique impurezas, mas o justo pratique a justiça, o puro pratique a pureza. Ou seja, os brotos sempre existirão. Se prender um traficante, vai surgir outro. Se uma pessoa santa chegar aqui, nosso Senhor vai mandar outra. Tanto no reino das trevas como no reino da luz, as personagens vão mudando. Os brotos aparecem, os brotos da maldade e os brotos da bondade. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Jesus não disse aqui que o reino de Deus está vindo, mas que está perto. Por quê? Porque tem brotos maus, e enquanto estamos a caminho, o mal será sempre um obstáculo, o pecado será sempre um empecilho para que o reino de Deus se consume plenamente enquanto estivermos a caminho. Tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração, a geração do tempo de Jesus. Isto é, antes que os que estão vivendo aqui comigo, antes de vocês partirem, esses sinais já se manifestarão. Logo, Jesus aqui não está falando do fim dos tempos, que vai também ser o corolário, vai ser também o desdobramento definitivo. A consumação da história da humanidade vai ser marcada por um endurecimento de posições, com raras exceções, de bons que se tornarão maus e de maus que se tornarão bons. O fim dos tempos vai ser marcado por isso. Quem é ruim, mau, perverso, vai querer ser pior.
E a reação do lado dos filhos da luz será essa. Vendo a maldade crescer, por isso Jesus diz, e diante do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. De muitos, mas não de todos. Porque uma parte vai dizer, não, a coisa não é assim. De forma alguma. E quererão ser melhores. Haverá um entrincheiramento, uma tomada de posição. E isso nos faz lembrar o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, onde Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Doravante, numa família de 5 pessoas, 2 ficarão contra 3, 3 ficarão contra 2, pai ficará contra filho, filho contra pai, nora contra sogro, genro contra sogra e assim por diante. Ou seja, separação. Olhai, não só os lírios do campo, vede como eles se vestem com uma glória que nem Salomão tinha. Isso em Mateus capítulo 6. Olhai os lírios. Agora, olhai a figueira e todas as árvores. Como é bonito você olhar para os lírios, não é? Uma planta bonita, até cheirosa. São José é colocado, às vezes, com um lírio na mão, símbolo da sua pureza. Uma imagem muito bonita do meu onomástico São José. Pois bem, olhai, olhai, olhai. As coisas estão acontecendo e com uma rapidez tremenda, às vezes com uma sutileza que nós não percebemos direito. Agora, uma palavra sobre a primeira leitura, porque ela bem se aplica a esse pedido de Jesus. É uma forma de nós vermos a história que acontecia, que se desdobrava no tempo de Daniel, e que bem se aplica também aos nossos tempos e aos tempos quaisquer, até a consumação da história. Eu tive uma visão durante a noite. Visão, atenção, olhai, assim começa o Evangelho. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar. 4 ventos, 4 cantos da terra, ou seja, toda a criação. 4 é o número perfeito que evoca a totalidade dos elementos do mundo: água, ar, terra e fogo. Os 4 evangelhos, o espírito dos 4 ventos, diz o profeta Ezequiel. Eu vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros e eles emergiam do mar. Antes, já vamos à interpretação que está nos versículos 15 a 17. Eu proponho depois a leitura de Daniel 7, de 15 a 17. A primeira leitura de hoje vai até o versículo 14. Mas a interpretação desses 4 animais está nos versículos 15 a 17. São 4 reis, 4 impérios que se sucederam no domínio do mundo a partir de Daniel. O livro de Daniel é escrito no contexto da presença dos judeus no reino de Babilônia. O reino de Babilônia tinha sede no atual Iraque, cuja capital, Bagdá. Às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião, diz o Salmo 136. Todos nós conhecemos, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc, etc. Babilônia sucumbe, cai diante do Império Medo-Persa, atual Irã. O Império Persa invade o Império Babilônico, cai Babilônia. Primeiro animal, Babilônia. Segundo animal, o Império Persa. E graças à invasão de Ciro, rei da Pérsia, ao Império Babilônico, os judeus voltam do exílio. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, quem parte, parte chorando, quem volta, volta sorrindo. Mudai, Senhor, a nossa sorte como torrentes de Sião, e assim por diante. Aquele outro salmo, Salmo 126, foi redigido nesse contexto. Segundo animal, Pérsia. A Pérsia vai vigorar até que da Grécia, antigamente Macedônia, sobe um outro animal, Alexandre o Grande. Todos vocês sabem da história. É o grande imperador macedônio invade o Império Persa e toma
numa vastidão inimaginável, chegando até quase perto da China, o Império de Alexandre. Mas Alexandre morre e o seu reino é dividido por 4 generais. Até que, na Península Itálica, vai se fortalecendo um outro império que vai se tornar o mais grandioso de todos, o Império Romano, que vai invadir a Terra Santa no ano 63 a.C. e vai tornar a Judéia uma província romana com a capital, Cesareia Marítima, no ano 6 depois de Cristo. Pronto, Babilônia, Pérsia, Macedônia e Roma. Os 4 animais. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Etc, etc, etc. Surgiu um segundo animal semelhante a um urso que estava erguido pela metade. Continuei a olhar e eis que assomou outro animal semelhante a um leopardo. Segue, 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 segue. E depois aparece o 4º animal, terrível, estranho, extremamente forte. Aí vocês entendem o drama do vidente do Apocalipse, São João, a besta do Apocalipse. É exatamente esse 4º animal, extremamente forte, com dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Tinha 10 chifres, esse animal medonho do Apocalipse também tem 10 chifres. E assim por diante. Até que apareceu um ancião, com veste branca como neve, cabelos na cabeça, lampura, etc. Quando percebi que o animal tinha sido morto, vi que seu corpo fora feito em pedaços. No Apocalipse, caiu Babilônia grande, se tornou morada de demônios. Concluindo, eu vi um filho do homem aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à sua presença e foram-lhes dados poder, glória e realeza e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. E seu reino, um reino que não se dissolverá. O arcanjo Gabriel disse isso a Nossa Senhora. Ele vai reger as nações com cetro e o seu reino não terá fim. Agora vocês entendem como as coisas batem. Elas se fecham no Antigo Testamento, profetizadas de forma cifrada. Todos os acontecimentos da história convergem em Cristo. Não há poder maligno que subsista eternamente na história cheia de dramas, de sofrimentos, de angústia e de aflição. Cristo, que é o Senhor, o Rei dos Reis Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é, na verdade, aquele que conduz a história e subjuga aos seus pés todos os poderes, todas as forças, sejam elas em âmbito pessoal, na minha e na sua vida, e em âmbito também universal, nos dramas da nossa história. Ele está chegando. E essa geração, a do tempo de Jesus, também a nossa, está experimentando tudo isso. Os sinais estão em andamento. As coisas estão acontecendo, os recados de Deus estão sendo dados com uma clareza celestial. Olhe a figueira e todas as árvores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.